Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, aqui no Facebook e também no TikTok. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Nesse fim de semana, a cristandade celebrou a Páscoa, celebrou a paixão de Cristo, celebrou a ressurreição. As pessoas se voltaram por um instante para os sofrimentos daquele que em nenhum momento nos ensinou que estes sofrimentos, que as angústias, que as perseguições, que as injúrias, que as traições, que os maus desejos de terceiros para conosco fossem algo que não pertenceria à nossa existência, fosse algo que deveria ser, não digo superado apenas, mas ser vivenciado, ser experimentado, que nós não deveríamos passar por isso durante a nossa vida aqui neste mundo, ou que não deveriam fazer parte de nossa vida. Em tudo, Cristo padeceu. Em tudo ele sofreu. Ele perdeu o pai ainda jovem, viu sua vida se desenrolar ao lado de sua mãe, em uma sociedade onde que as mulheres não eram contadas, não eram levado em muita consideração. Era um garoto que ajudava seus irmãos e que herdara o talento de seu pai na carpintaria, ainda que alguns historiadores afirmem que o termo carpinteiro em grego deveria ser entendido como construtor ou como um pedreiro. Não importa se era um carpinteiro ou um pedreiro. O que importa é que este garoto seria o arquiteto de nossas vidas e aquele que ajustaria o caminho para que todos pudessem caminhar por ele. Pensemos nele como um jovem que crescia como todos os outros jovens, e como todos os outros jovens possuía sonhos, mas o sonho desse garoto não era comum. Não eram sonhos, os mesmos sonhos que os jovens de sua época, de sua idade tinham. Ele desde cedo compreendeu que seu único sonho era cumprir a vontade de seu pai, do Pai do céu, do Abba, do Aveinu Malkeinu. Sua comida e bebida era a vontade de Deus. Suas palavras não eram dele mesmo, mas de seu pai que estava dentro dele. A obra que ele realizava não era dele, como ele mesmo falou. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. Este é que faz as obras. Ele se apresenta não como um centro, mas como um meio, como um caminho, como porta que dá acesso ao Pai. Um garoto que se torna homem e o homem que se torna Deus. Sim, ainda que sendo Deus, não desejou ser neste mundo um Deus, mas desejou ser homem a fim de mostrar a todos como poderíamos nos tornar deuses. Por meio de sua obediência até a morte, por meio de sua obediência à palavra de Deus, por meio do seu temor e por meio do amor que nós devemos ter por esse Deus maravilhoso. Um homem que não tinha medo de denunciar as transgressões de seu povo, de seus líderes, de seus opressores, sem que antes mesmo lhe mostrasse o modo como corrigi-los, o modo como eles poderiam se arrepender. Este homem que amou o mundo de tal maneira que morreu na cruz e no momento de fraqueza clama por se sentir só, mas no seu último suspiro, ele apenas diz que está consumado. Está consumado a nossa liberdade para viver, está consumada a nossa liberdade do pecado, está consumado o nosso arrependimento e a nossa volta ao Pai. Sua cruz é minha cruz, seus cravos são os meus cravos, sua morte é a minha morte, para que também eu possa ter, na sua ressurreição, a oportunidade de gritar bem forte: onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois tragada foi a morte pela vitória. Nessa semana dita santa, eu refleti sobre a vida e sobre os símbolos religiosos que rememoram este fato, mas que logo serão esquecidos como num rito de passagem, que todos sentem, mas logo esquecem. A Páscoa não é um momento apenas. O sacrifício de Cristo não é apenas um mero evento. É uma lição diária que todos devemos compreender como sendo a nossa labuta diária para viver em um mundo tão cruel que nos flagela, nos crucifica, nos transpassa o coração com tantas maldades. Nossa ressurreição não é aquela que acontecerá no futuro, mas aquela que acontece todo dia, a cada amanhecer, porque todo dia nós renascemos novas criaturas. Nós renascemos para Deus. Quando nós entendemos o significado do amor, entendemos o significado da Páscoa e do sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.